para participar do momento Oi, Inédito Viável. Radar Paulista apresenta Momento O Inédito Viável, com Emerson W. Dias, o provocador filosófico. Está aqui conosco o Emerson W. Dias, nesta quinta-feira, trazendo mais um quadro Momento O Inédito Viável. Muito boa noite, obrigado pela presença, Emerson. Boa noite, Renato, boa noite a todos os ouvintes. E o que você traz para nós aqui para discutirmos nesta quinta-feira chuvosa em São Paulo? Eu não ouvi direito porque tinha muitas palmas aqui no estúdio. Não consegui compreender exatamente qual foi essa pergunta. O pessoal tá muito animado hoje, apesar da chuva. Estou percebendo aí que realmente hoje o estúdio está lotado. Exato. Para acompanhar o assunto. Exatamente. A pergunta foi a seguinte: qual o assunto que nós iremos discutir, né? E consequentemente vamos pedir também, apesar da gente saber que você tem muitos fãs, né, aí na região da Avenida Paulista e que vão acompanhar você também na Rádio Trianon, né? Apesar de todo esse sucesso, gostaríamos de saber qual o assunto que você vai tratar hoje. Ô Renato, eu tô desconfiado até que você não está no estúdio porque não tinha espaço para você, de tanta gente que tá aqui. Olha só a multidão, tá? Ó. Álvaro Luiz, Lília Meneghini, tem uma galera aqui imensa assistindo. Olha que bacana. Realmente, eu perguntei, né, antes, eu liguei aí na Rádio Trianon e me disseram que o estúdio estaria lotado. Então eu falei, não, hoje eu vou deixar o estúdio com o Emerson W. Dias e com todo o seu secto de fãs hoje para te acompanhar aí. Ai, ai. Ô, Renato, vamos, eu vou pegar um tema aqui que acho que vai bem a calhar. Vamos falar sobre personalidade. Certo, vamos lá. Você falava agora há pouco aí do Michel Temer, né? Mas é um cara de pau esse homem, né? Esse merece o troféu, como é que chama? Óleo de peroba, né? Ele vai ser candidato. E, pois é, como consegue, né? Como pode, né? Inclusive ele quer colocar o ministro da Fazenda, né, Como vice? Como candidato a vice-presidente. Como pode, né? Merece o óleo de peroba passar na cara, né? É uma personalidade. Né? E sabe que personalidade, sabe que a origem da palavra personalidade, ela surge por conta daquelas máscaras que o pessoal usava nos bailes, né? Que a famosa persona, né? E o persona, na realidade, é a fusão de duas palavras, né? Que é personare. O que é o personare? É passagem do som, né? Sonare, som, per é o através. Porque a máscara ela só tinha o espaço para a boca, né? Então a parte do olho, tudo é tudo tapado, né? Então só tinha um espaço para as pessoas conversarem apenas, né? Então por isso que é o personare que virou persona, né? E a gente chama de personalidade. E a personalidade é uma coisa muito difícil de você definir. Às vezes as mães falam, né? Olha, criei essas duas crianças iguais e elas possuem personalidades completamente diferentes. É muito comum você ouvir isso, né? Na realidade não tem como, né? Porque quando nasceu um filho não tinha naquele ambiente o outro filho, né? E o outro quando nasce já tinha um, óbvio, então não tem como ser igual, em hipótese alguma dá para ser de forma a mesma criação, né? Então esse é um ponto que a gente já coloca para discussão. Mas a personalidade ela vai depender, claro, de uma base biológica, né? Porque ela tem uma questão de traço mesmo, né? Biológico, a questão de hormônios, enfim, tudo isso que vai oscilar ao longo da vida e vai te trazer, né? Vai mostrar a sua personalidade. Mas também ela tem muito do ambiente social e cultural. O Jung, por exemplo, ele dizia que a personalidade é a totalidade do ser. Ou seja, tudo aquilo que representa de alguma forma, né, um conjunto de características e tendências do indivíduo faz parte da sua personalidade. O fato dele ser mais alto ou mais baixo, mais gordo ou mais magro, influi na personalidade da pessoa, né? E para o Freud já tinha, né, dependência do que ele chamava de aparelho psíquico, né, que é aquela história do inconsciente e subconsciente, né, que é você... Ele chamava de id, ego, superego, né? O id é a parte instintiva do ser humano, né? A parte animal do ser humano, aquela que não tem freio nenhum, que só vai ser freada por conta do superego, né? Que é a força social, das normas, né? Da moral, da religiosidade, enfim. E o ego que vai ficar ali brigando, né? Gerenciando a personalidade, entre o instinto animal e entre a razão, né? Muitas vezes a pessoa perde
perde a escribeira, como a gente chama assim, e acaba falando alguma bobagem, agredindo alguém. Por quê? Porque o ego não foi capaz de segurar, né, esse instinto animal e não fez a pessoa trazê-la para a moral, para a racionalidade, né? Então, a respeito de determinado momento da vida, né? Exato, exatamente, né? Então isso vai influenciar na personalidade. E quando a gente fala no caso do Michel Temer, né? É claro que ele tem uma base biológica, também tem um ambiente social e cultural, mas o que eu não consigo entender é porque é um homem, né? Formado em direito, professor de direito, constitucionalista, né? Como é que ele muda? Ou será que ele, né, sempre foi assim? A sua personalidade para ser um cara de pau deste tamanho, né? Tá aí beirando receber a terceira acusação, né, por corrupção, agora os amigos presos, o cara lá do Peru renunciou e o cara de pau tá aí querendo se candidatar, né? É impressionante algumas personalidades que a gente observa no ambiente político, né? E por que isso? Porque, claro, a personalidade tem a ver com as forças culturais, né? Com as forças hereditárias, a parte biológica, com o ambiente e também com a classe social e o grupo que se participa, né? E por isso é muito importante a gente prestar atenção nos grupos que a gente participa. Porque será que esses grupos não nos corrompem, né? Ou nos fazem achar que é normal esse tipo de comportamento cara de pau, como o do senhor Michel Temer? Eu vejo como, eu acho que entra aí um estudo sociológico mesmo, como você está dizendo, em função de o país ter essa permissividade, vamos dizer assim, em termos, sejam culturais, sejam judiciais, sejam sociais, onde no Brasil muitas vezes o corrupto é visto, inclusive com bons olhos. Pois é. Você falava agora há pouco aí do Maluf, né? Qual que é o maior logo, o maior slogan que a gente tem do Maluf, né? Rouba, mas faz, né? Exatamente. E ao longo dos anos, a sociedade brasileira entendeu que o rouba, mais faz é uma maneira de administrar, então é aceitável. Correto. Né? E à medida em que é aceitável, você acaba favorecendo e facilitando a vida dessas pessoas em detrimento de um país todo. Exatamente. E isso entra, Renato, no que eu estava falando de que a personalidade ela também tem uma força cultural, né? Das normas e valores, atitudes daquela sociedade. E se a gente acha que isso é normal, né? Tudo bem, todo mundo vai roubar. Ou seja, para ele isso nem é crime mais, né? Do ponto de vista psíquico nunca foi, talvez. Né? Do ponto de vista moral mesmo, nunca foi. Mas como a gente aceita e acha que é normal, então para ele talvez está tudo bem, né? Na verdade, o país é que tem, nos últimos tempos, eu diria, não saberia te precisar aí em termos de anos, já que você está falando disso, né? Nós temos essa movimentação em torno da Operação Lava Jato, que traz uma nova visão, vamos dizer, mas ainda muito pequena, né? Porque assim, nós estamos falando dos peixes graúdos que estão aparecendo na imprensa, que toda hora aí, de alguma maneira, como hoje nós estamos falando dessa matéria em que os amigos do Michel Temer foram presos, mas se nós formos adentrar aí os escaninhos das cidades, né, nos meandros das cidades brasileiras, a gente vai ver que a corrupção anda solta por aí, com a facilidade. Tem aquele quadro do Fantástico, que você já deve ter visto, alguma coisa, onde foi parar o dinheiro, alguma coisa nesse sentido? Acho que é onde está o dinheiro, né? Uma coisa assim. Dinheiro, exatamente. E ali, todo momento, os caras vão lá naquela repingoca da parafuseta, no fundo, os caras roubam lá de uma população empobrecida, de uma população violentada, né, que você vê as pessoas muitas vezes sem ter o que comer, e o prefeito da cidade, o secretário, o vereador estão ali comendo o banho do melhor, com suas casas gigantescas, seus 4, 5 carros na garagem. Quer dizer, é a inversão de valores de um país que infelizmente tem esses modelos como o do presidente Michel Temer, esse péssimo modelo, mas que para quebrar isso, como você deve ter assistido aí, você assistiu a entrevista do juiz Sérgio Moro essa semana, sim, né? E que eu achei perfeito na postura do juiz, em que ele fala que os poderosos estão cada vez mais poderosos e continuarão cada vez mais poderosos na medida em que eles podem pagar bons advogados, na medida em que eles conseguem habeas corpus, eles conseguem recursos e mais recursos,
com isso vão se mantendo no poder e as pessoas que estão no entorno dessas mais poderosas olham e falam, olha como o cara é bem sucedido, ele consegue pagar um bom advogado, ele consegue ter 4, 5 carros na garagem, mas essas pessoas não conseguem se posicionar contra esses poderosos, porque além delas não terem poder aquisitivo, elas não têm poder, um poder também fundamental, Emerson, eu colocaria também essa pitada na sua argumentação, da educação. Sim. Educação, que foi uma coisa que os políticos brasileiros ao longo dos anos fizeram com que os brasileiros não fossem educados com a educação que eu quero dizer no sentido de escola, né? Não fossem educados num nível em que o país tivesse condição de questionar de maneira contrária, né? de maneira forte e assim, tudo isso que é amealhado por esses políticos e por essas pessoas que têm o poder, sem muitas vezes não ter condição mesmo, porque o cara está na favela, o cara está numa situação ali de total abandono, não tem saneamento básico, não tem aquilo, né? E consequentemente acaba sofrendo na mão dessa bandidagem que toma conta do país e que, entrando na esfera que você está falando, acaba virando a personalidade, né? Mas é o presidente, tem muita gente ainda, viu? Tem muita gente que defende. Sim. Não só o Michel, você vê como tem gente que defende o ex-presidente Lula, assim como tem gente que defende a ex-presidente Dilma, assim como tem gente que defende essa cambada toda de corrupto que toma de assalto o Estado brasileiro. E foi muito bem aí, muito bem-vinda essa sua reflexão aqui nessa quinta-feira, né? Sim. O que você está falando aí até me lembrou, cara, uma frase do Maquiavel, né? Olha só, Maquiavel, 1532, né? Que ele dizia que quando essa questão de tentar implementar uma nova ordem, né? Uma nova dinâmica na sociedade, uma mudança, o Maquiavel dizia o seguinte, né? Que nada é tão perigoso, de sucesso duvidoso e incerto, do que implementar uma nova ordem, né? Então, quer dizer, para nós, pobres mortais, querermos mudar esse ambiente, que isso não é fácil, né? Não é fácil, é perigoso, né? O sucesso é incerto e duvidoso, enfim, demora, né? E custa muito para você conseguir tirar essas personalidades do mal, né? Pegando um pouco da frase do ministro Barroso, né? Essa gente do mal com traços de psicopatia, né? Uma gente horrorosa, doentia do poder, né? Enfim. Mas é isso. Bom, Emerson, e qual que é a frase do dia? Olha, eu separei uma frase aqui, que é uma frase que a gente sempre usa quando a gente fala de estudar o ser humano, como no caso que eu estava falando de personalidade, né? Que é o seguinte, quando você vai para os hard science, né? Para a ciência que você vai testar um medicamento, alguma coisa, é meio fácil, né? Porque você isola o elemento que você está pesquisando, aplica uma solução e dá certo ou não dá certo, né? Então você formula uma teoria a partir daquilo. Quando você vai falar do ser humano, cara, não há teoria que consiga cobrir de fato o que é o ser humano, né? Então essa frase é nesse sentido, porque diz o seguinte, ó: Deus deixou os problemas mais fáceis para os estudiosos das ciências exatas. Por quê? Porque estudar e entender personalidade, né, ninguém consegue. É verdade. E aí, por mais, tem muito a ver a frase, porque por mais que as pessoas tenham, não só a questão da corrupção e tal, mas o ser humano de uma maneira geral, ele é uma questão muito complexa, até para falar um outro tema que você trouxe outro dia, entre complicado e complexo, né? Lembro, correto. Ele é mais complexo do que complicado. Acho que é isso, não é? É isso aí, é o complexo ao quadrado. É isso aí. Bom, Emerson, deixe seus contatos aqui para os nossos ouvintes internautas. O site é www.oineditoviável.com.br. Nas redes sociais é só procurar O Inédito Viável no Facebook, Instagram e no YouTube. O canal Inédito Viável, você tem acesso a todo o conteúdo que a gente fala aqui no Radar Paulista. Tá certo, então, Emerson, te aguardo aí na terça-feira, né? E se Deus quiser estaremos aí. E uma ótima Páscoa para você também, viu? Boa Páscoa para todos os ouvintes. Boa Páscoa, Renato. Nos falamos. Tá certo, até lá. Até lá. 32 de São Paulo, vamos trazer, vamos continuar aqui com as notícias do dia, o Gil Capeluzinho.
Wilson, tá ao vivo sim, é que o Renato não veio para o estúdio hoje por conta da chuva. Mas boa Páscoa para você, estamos ao vivo aqui. Tchau.